Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos à palavra de Deus, então. Vamos orar hoje nos Salmos, né? Oração nos Salmos. Vamos orar declarando o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, de contra-ataque espiritual. Salmos 91, nós vamos ler ao final, mas eu quero meditar nos Salmos 17. Salmos 17, vamos ler do 1 até o versículo 9 para a nossa meditação de hoje, amém? Então, Salmo 17 e Salmo 91 ao final, amém? Abra sua Bíblia, então, lá no livro de Salmos. Enquanto isso, nós vamos tocar um louvor. Hoje é live de oração, amém? Jesus levantando as mãos para os céus. Jesus levantando as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Jesus levantando as mãos para os céus. Jesus levantando as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Jesus levantando as mãos para os céus. Jesus levantando as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, pelo ar que respiramos, pela tua proteção, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre nós, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sustentado, protegido, amparado a mim e os teus filhos que estão ouvindo esta live. Continua, Senhor, ouvindo as nossas orações, as nossas queixas, as nossas súplicas. Avalia, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Pesa, Pai, na balança, se nós estamos realmente sendo justos, se nós estamos orando, entrando na Tua presença, Pai, de maneira como te agrada, limpos, longe da maldade, da crueldade, distanciados, Pai, de tudo que é pecado, Senhor, que nós possamos, Pai, entrar na Tua presença, ó Deus, com reverência, com respeito, com temor, Pai, e que nós possamos, meu Deus, ouvir a Tua voz, seguir os direcionamentos do Teu Espírito Santo, Pai. Quantos de nós
muitas vezes temos caído no pecado, caído nas coisas erradas, nos enganos que o inimigo tem colocado nos nossos caminhos, mas Tu és Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que dá inúmeras chances dos Teus filhos e filhas se ajustarem diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, guarda, livra de todo perigo, de todo mal, e que o Senhor possa, meu Deus, ouvir as orações que são feitas pelos justos, por aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito e voltado para Ti, que a Tua justiça, a Tua mão poderosa venha agir, venha trazer resposta, venha trazer o alívio da dor, da tristeza, das dúvidas, trazer toda a solução para aqueles que estão enfermos, para aqueles que esperam e aguardam um milagre da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, Pai, pela Tua mão santa e poderosa trabalhando em nosso favor. Continua falando conosco, Deus. Continua, Pai, nos fortalecendo. Continua, Senhor, dando livramentos. Continua, Senhor, curando. O que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, eles ainda vão testemunhar o poder e a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Vamos lá, então, no Salmo 17, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de Ti a sentença em meu favor. Vejam os Teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos Teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firme nas Tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me escondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do Teu amor. Tu que com a Tua mão direita salva os que em Ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos Teus olhos, esconde-me às sombras das Tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo lindo, né? Esse salmo foi um salmo escrito por Davi. Quem mais perseguido, mais odiado, né? Davi tinha inimigos e muitos que perseguiam ele, mas Davi era um homem de oração, um homem segundo o coração de Deus. Mas nós não podemos, né, orar com base de que Deus nos ama, que nós somos o menino, a menina dos olhos de Deus, mas estarmos desajustados, estarmos enveredando por caminhos errados, né, no pecado. Davi ora a Deus e diz para Deus: ouve, Senhor, ouve a minha justa queixa. Justa por quê? Porque vem de alguém que é justo, de alguém que está no centro da vontade de Deus. Não vem de alguém que está em pecado, fazendo coisas erradas, fazendo orações, né? Que não é Deus que pega, não é Deus que ouve essas orações, mas sim o diabo. Então Davi disse: ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para mim, atenta para a minha oração, para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Então, meus amados, uma das coisas que nós precisamos atentar quando vamos orar é nós estarmos com os nossos lábios purificados, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Muitas vezes as pessoas querem justificar: nós somos pecadores. Nós somos pecadores, no decorrer da nossa caminhada cristã, nós vamos cometer erros, né, em alguns momentos da nossa vida. Mas nós não queremos viver assim, viver no pecado, tendo consciência que estamos levando uma vida no pecado e permanecer no pecado. Deus ama o pecador, não, Deus não ama o pecado.
Deus não tem nada com pecado, porque Deus é santidade. Ele exige de nós que nós nos santifiquemos, que nós venhamos nos arrepender das nossas atitudes de violência, de falsidade, de erro. E Davi está orando e diz: dá ouvidos à minha oração que não vem de lábios falsos. Então Davi, quando entrava na presença de Deus, ele entrava pedindo perdão pelos seus pecados, se purificando, com o coração quebrantado, contrito, falando a verdade, clamando pelo poder, pela a justiça de Deus. Né? Então, quando nós vamos orar, mas não façam orações contrárias, não façam orações pedindo o mal dos outros, pedindo a queda, pedindo que fique doente, pedindo que se... né? Que isso não vem de Deus, isso aí é oração feita por diabo. Quem escuta essa oração e providencia a queda, a ruína, a morte, a destruição, aquilo que aqueles lábios estão pedindo, é o diabo, é uma oração demoníaca, uma oração contrária. Amém? Então o que Davi está dizendo, a minha oração não vem de lábios falsos, a oração de Davi era uma oração de adorador, uma adoração de um homem de Deus. E ele diz, vem a ti a sentença em meu favor. Davi está pedindo que Deus sentencie a causa dele em favor dele. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Então a oração do justo, o justo pode orar e pedir justiça, porque Deus está com o justo. Deus não está com aquele que está pelejando da maneira errada, aquele que está pelejando com base na falcatrua, com base no pecado. Porque Deus é Deus justo, é Deus que julga com justiça. É isso que Davi está pedindo. Julga, ó Deus, em meu favor. Veja os teus olhos aonde está a justiça. Prova o meu coração e de noite me examina. Então Davi está pedindo, me examina, Deus, para ver se não há em mim algum caminho errado. E me corrige se for necessário. Porque tu me sondas e nada encontras. Davi estava correto aos olhos de Deus. Estava ali se santificando, orando para que Deus o protegesse, para que Deus visse o que há nele de errado. E Deus não encontra nada. Pois ele decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Então Davi está dizendo, me examina, me sonda e nada encontra. Decidi que a minha boca não vai pecar como fazem os homens, que a palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos dos violentos. Então é isso que nós devemos evitar, amados. Evitar o pecado, evitar o caminho dos violentos. Porque quando nós oramos, Deus, ele vem, sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, ele examina. Então não adianta entrar na presença de Deus com orações falsas, com orações que é oração de feiticeiro, com orações, Deus vai examinar o coração. O que tem nesse coração? Quais são os desejos do coração do homem? Quais são as maquinações? Quais são as obras? Deus examina tudo isso. E se ali há violência, há inveja, né? Deus vai colocar na balança, Deus vai julgar em favor de quem está orando. E Davi estava orando a Deus pedindo justiça. E Deus estava examinando o coração, avaliando os passos, avaliando a vida. E Davi diz no verso 5, meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Então Davi e os pés dele não escorregar, Davi está dizendo, eu sigo pelo caminho que o Espírito Santo me direciona. E os meus pés não escorregam, porque quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não vai escorregar, não vai caminhar por veredas escuras, por veredas escorregadias, que é as veredas onde o pecador, onde aquele que quer estar na escuridão, no pecado, quer andar. Amém? Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salva os que te buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Então Davi estava passando por guerras, por lutas, por humilhações, por ameaças, porque os seus inimigos não paravam de persegui-lo. Mas ele diz, eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos
e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salva. Davi está falando que Deus salva aqueles que buscam a proteção de Deus, aqueles contra. Então Deus vai proteger, né, mais uma vez o justo, porque tem pessoas ameaçando, tem pessoas que ameaçaram Davi, que estavam acoitando, que estavam, né, perseguindo. Mas Davi diz, tu ouves a minha oração, tu respondes a minha oração e tu proteges aquele que busca refúgio em ti contra aqueles que estão ameaçando. Então Deus vai proteger, meus amados. Deus vai trazer resposta e Deus vai proteger o justo, aquele que anda sobre princípios bíblicos, que não anda no pecado, que não anda na falcatrua. E Davi te pede a proteção de Deus no versículo 8, no verso 8. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Davi está falando para Deus proteger ele, como a menina dos seus olhos, e para esconder a sombra das tuas asas. Somente em Deus podemos estar protegidos e escondidos de toda investida do maligno. Mas Davi está pedindo proteção dos inimigos mortais, são inimigos carne e osso, né? Nós sabemos que a luta é contra a carne e sangue, mas o inimigo, assim como usa servos de Deus, tem os servos das trevas. Então Davi sabia do perigo que rondava a vida dele. E ele pede a proteção de Deus. E Deus protege Davi, mas ele está pedindo proteção do ímpio, aquele que não vive em comunhão com Deus, que estavam atacando Davi violentamente. Então Davi está pedindo a proteção, Davi está pedindo para Deus esconder no esconderijo do Altíssimo, dos inimigos mortais que estavam cercando ele, que queriam o mal dele. Que nós podemos aprender com essa palavra, amados. Temos que andar na justiça, temos que andar baseado em princípios, sendo guiado pelo Espírito Santo. Por isso que nós possamos pedir hoje, guia Espírito Santo, os nossos passos, não nos deixa escorregar, cair, nos guiarmos por rotas, por caminhos escorregadios, escuros, que não são os caminhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos, que clareia o nosso caminho. Então quem anda na luz não cairá, porque Deus vai sustentar, Deus vai enviar anjos, Deus vai entrar com a resposta, Deus vai fazer justiça, Deus vai ouvir o clamor, porque o clamor não vem de lábios falsos, a oração não é uma oração cheia de peso, cheia de coisas ruins, porque nesse coração, no coração de Davi tinha amor a Deus, tinha clamor, tinha temor a Deus, ele procurava andar em justiça, procurava não fazer aquilo que o ímpio fazia. Ele não imitava a conduta dos pecadores, a conduta do ímpio. Ele caminhava em retidão e em respeito, em temor a Deus. Então o que esse salmo está dizendo para nós, amados, quando você for dobrar o seu joelho, tome cuidado, tome cuidado. Não peça justiça a Deus se você estiver todo torto, todo errado. Primeiro se limpe, se purifique. Tome cuidado com as suas orações. Porque Deus, Ele age com justiça. E quando nós estamos totalmente tortos, errados, Deus, para ouvir a tua oração, Deus vai dizer, primeiro tu ajeita a tua casa. Primeiro tu te alinha à minha vontade. Quem ora pedindo justiça, quem ora pedindo, né? Deus vai dizer, se ajusta aí. Ajusta primeiro para depois eu fazer milagre na tua vida. Para depois eu responder a oração, para depois... né? Amém? Então, que as nossas orações, o que sai dos nossos lábios, sejam bênçãos, sejam palavras que edificam, que curam, que traz paz, harmonia, alegria, para que Deus tenha prazer em se inclinar. A Bíblia diz que Deus, ele se inclina para ouvir as nossas orações, para ouvir o clamor, mas o clamor que é feito com temor. Amém? Vamos orar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no
esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar, amado? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor está nos ajudando. Até aqui o Senhor tem se inclinado, ouvido as nossas orações. Pai, pedimos perdão se erramos por palavras, erramos por nos omitirmos, se pecamos através das nossas palavras, se ao invés de orarmos para que as coisas boas venham acontecer na vida do nosso próximo, nós estamos orando pedindo mal. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, sonda a nossa mente, o nosso coração, vê se há em nós algo que seja necessário corrigir, Pai, e corrige. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ouve as nossas orações, as nossas queixas, atenta ao clamor dos teus filhos e filhas, Pai, mas nos corrige, Pai, se for necessário. Em nome de Jesus Cristo, que a nossa boca não venha pecar contra o Senhor, que a nossa boca não venha falar palavras, Pai, que não edificam, pedir o mal, a desgraça alheia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos conduz por veredas seguras, por veredas claras, que os nossos pés não venham escorregar, que nós não venhamos, Senhor, agir como o ímpio, que faz orações contrárias, que pede a queda, que pede a morte, a ruína. Que as nossas orações sejam orações de clamor, pedindo saúde, pedindo paz, pedindo harmonia, orando pelo próximo para que ele seja ajudado por ti, ó Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a angústia, todo o medo, toda a dúvida, toda a dor, que tudo aquilo que é maquinado e oculto e escondido venha a ser destruído pela mão santa de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai abençoando esta casa, essa família, esse filho, esse homem, esta mulher, Pai, que está passando por uma luta, por uma guerra. Julga, Senhor, com justiça, Pai. Coloca a tua mão santa lá e julga com justiça, Pai, porque o Senhor sabe que esse homem e essa mulher têm enfrentado guerras e lutas, oposições, perseguições, tem enfrentado, Pai, porque o inimigo tem se levantado, o inimigo tem levantado pedras de tropeço, o inimigo tem levantado confusões, acusações, o inimigo vem querendo envergonhar. Afasta, Senhor, todo o mal da vida dele, da vida dela, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é tramado e oculto e escondido venha cair por terra, e que o Senhor possa julgar em favor dos teus filhos, que o Senhor possa dar sabedoria a eles, Pai, para que eles venham a ser guiados pelo teu Espírito Santo, que eles não venham a pelejar da maneira errada, com base em maquinações malignas, maquinações que não são de Deus, que eles venham, Senhor, ter a sabedoria de Deus, que o Senhor venha dar livramento e que o Senhor venha alcançar a vitória, mas que nós possamos estar pautados na Tua palavra, nos Teus princípios, em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda, dá ordem aos teus anjos para guardar, para proteger, protegendo como a menina dos teus olhos, Pai, porque o Senhor protege aqueles que buscam a proteção, aqueles que pedem, Senhor, proteção contra as ameaças do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, toda ameaça, toda afronta do inimigo venha cair por terra, e que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame vida e vida em abundância. Guarda a nossa mente e o nosso coração, Pai, das coisas perversas, dos laços que o inimigo prepara contra a vida dos teus filhos e filhas. Porque é do Senhor que vem a nossa força. O Senhor é o nosso escudo. E é no Senhor que nós confiamos. É de Ti que nós recebemos ajuda.
Que o anjo do Senhor seja a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Nós nos deleitamos no Senhor e o Senhor atenderá os desejos do coração do justo, porque já entregou ao Senhor os caminhos dele. É no Senhor que ele confia e é no Senhor que ele espera a resposta, a vitória. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação e nós não teremos medo, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus Cristo, guarda-nos no teu esconderijo, debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que não é só de pão que o homem viverá, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembra que a luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Lembra de pelejar como justo. Lembra de não imitar a conduta dos pecadores, porque o nosso Deus é santo. Nós não somos santos o suficiente, nós somos pecadores. Admitindo isso, é meio caminho andado, né? Quando dobrar os nossos joelhos para orar, começamos pedindo perdão por aquilo que está de ruim no nosso coração. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece as maquinações da mente do homem. Ele conhece o coração do homem. Então, nunca vá para a presença de Deus cheia de orações que não agradam a Deus, né? Te humilha primeiro na presença de Deus. Pede perdão pelos teus pensamentos errados, pelas tuas condutas erradas, para que Deus venha ouvir a tua oração, para que Deus, né, venha aí responder com vitória, com livramento, com bênçãos, amém? E não com juízo, e não com conserto, com alinhamento. Mas se Deus alinhar, se Deus está corrigindo, glória a Deus, aleluia. Não reclame, não murmure, se corrija, se alinhe à vontade de Deus, amém? Para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Eu desejo que você tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo dia, que o Espírito Santo te guie durante todo esse dia e que você seja abençoado, amém? Fica na paz, Senhor Jesus.